A janela de meio de temporada do Brasil está próxima a se iniciar e muita gente acredita que o Bahia precisa de pelo menos 3 ou 4 contratações, tanto para oxigenar esse elenco, quanto para ter fôlego para brigar até o final com os grandes pelo título do futebol brasileiro de 2024. A oportunidade é real para o Bahia, já no segundo ano do Grupo City, conquistar um título relevante. Mas qual foi a postura do Grupo City ao enxergar também a possibilidade em um dos seus clubes de ganhar uma grande liga do futebol mundial? Eu me chamo Bruno e aqui você encontra futebol todos os dias. E antes de começar o nosso conteúdo, gostaria de deixar um recadinho para vocês. E aí, pai, já deixou o like e o comentário aqui nesse conteúdo? Vale lembrar que é de fundamental importância essas ações, pois assim o YouTube entende que nosso conteúdo é relevante e passa a distribuir cada vez mais. E se você não é inscrito, vai ser uma honra ter você como novo integrante aqui do nosso canal. Tem um botãozinho aqui chamado inscreva-se e ao lado tem um sininho no qual você aperta e recebe notificações toda vez que a gente postar conteúdo. Conto com a participação de todos vocês. A temporada 2023-24 da Europa trouxe algumas surpresas para os amantes do futebol. Na Alemanha, vimos uma campanha histórica do Bayer Leverkusen em La Liga. O desacreditado Girona fez uma campanha histórica na temporada passada e de maneira surpreendente abocanhou uma vaga para a UEFA Champions League, principal competição de clubes do mundo, pela primeira vez na sua história. Porém, durante boa parte, o Girona liderou o campeonato espanhol, disputando ombro a ombro com o Real Madrid, todo o poderoso time do técnico Carlos Ancelotti, Vini Júnior, Rodrigo e companhia limitada. Porém, o time perdeu forças e viu as duas potências da Espanha na reta final do campeonato ultrapassá-lo. Dessa forma, o time do técnico Miguel Ángel terminou a temporada na terceira colocação, com 81 pontos, 4 a menos do que o Barcelona, segundo colocado naquela temporada, e 14 pontos a menos do que o Real Madrid, campeão daquela edição. Claramente, faltou fôlego ao time do Girona. Mas será que a expectativa do time do técnico Miguel Ángel era brigar pelas primeiras posições naquela temporada? Marcelo Beckler, jornalista do TNT Sports, trouxe uma análise. Vamos acompanhar. Tem gente que quando a gente começa a falar do sucesso do Girona, fala isso aí vai ser o Botafogo da Espanha, mas não tem nada a ver. O Botafogo é um clube tradicional, é um clube grande, é um clube com grande investimento e que surpreendeu em boa parte do Campeonato Brasileiro do ano passado. Essa parte da surpresa a gente pode levar em consideração, mas o Girona, por exemplo, não chegou a abrir 13 pontos de ninguém. O Girona sempre esteve brigando braço a braço depois de 22 rodadas com o Real Madrid. Então a única comparação possível com o Botafogo é a surpresa. De resto, de expectativa do clube, tamanho do clube e diferença de pontuação para os seus rivais, não tem absolutamente nada a ver. Tem gente que pensa, pode ser o Leicester da Espanha? O Leicester surpreendeu na Inglaterra há 7 temporadas ganhando a Premier League. Será que o Girona pode surpreender ganhando na Espanha? Também existem diferenças, porque o Leicester também já era um clube consolidado e aproveitou uma má temporada dos outros grandes clubes da Inglaterra. Se a gente for ver, o Leicester foi campeão sem fazer uma pontuação muito alta. O Girona está tendo o Real Madrid, que está ganhando a maioria dos seus jogos também. O Real Madrid está conseguindo algumas grandes viradas nos momentos finais para manter o nível desse Girona, que, repito, tinha como intenção, ao início do campeonato, simplesmente ficar na primeira divisão. E para isso ele precisava fazer mais ou menos 45 pontos. Já passou disso. Depois o objetivo passou a ser se classificar para alguma competição europeia. Se o Girona fizer mais aproximadamente 15 pontos, deve garantir pontuação suficiente para jogar a Liga dos Campeões. E por aqui, a diretoria do Girona diz que tem o aval da UEFA para poder disputar a Champions League, mesmo que o Manchester City dispute, porque são clubes do mesmo grupo, mas que poderiam disputar, assim como, por exemplo, o Red Bull Salzburg disputa e Rosenball Leipzig disputam, que são do mesmo grupo, embora tenham nomes diferentes por conta de uma legislação da Alemanha que não permitiria. O que sim pode ser um entrave é que para os brasileiros, Savinho e Ian Couto disputar a Liga dos Campeões, porque pertencem ao grupo, seria algum tipo de interferência, então eles têm uma situação que é um pouco mais indefinida do que a do Girona, que por enquanto não fala abertamente em brigar pelo título. O Girona ainda mantém os pés no chão e tem como objetivo chegar a alguma competição europeia, nem fala em Liga dos Campeões, embora esteja cada vez mais perto de se garantir no G4 da competição, tem 8 pontos mais do que o quarto colocado. E se a gente for para o quinto colocado, que é o Atlético Clube de Bilbao, a diferença já sobe para 13 pontos, faltando ainda 16 rodadas para terminar o campeonato espanhol. Vamos dar uma olhada nas movimentações de mercado do Girona
E vimos que na janela de meio de temporada, o time não investiu um único centavo visando contratações para dar fôlego ao elenco para brigar até o final com todo o poderoso Real Madrid. Sabemos que medir forças com um elenco recheado de estrelas como é o do Real Madrid não é fácil, e talvez faltou ao Girona a mesma ousadia que teve o Bayer Leverkusen, quando na metade da temporada foi ao mercado e trouxe nomes como Borja Iglesias e Nathan Tella para dar mais opções e reforçar o elenco do técnico Xabi Alonso, visando a disputa aí, né, ombro a ombro com o Bayern de Munique. Aqui no Brasil a situação não é muito diferente. Flamengo e Palmeiras têm seus elencos recheados de estrelas e o Bahia se vê numa situação muito parecida ao do Girona, tendo que competir contra esses grandes clubes, essas grandes potências do futebol nacional. Talvez não era a ideia inicial do Grupo City, já em 2024, apenas no segundo ano deles de operação no Brasil, está inserido numa disputa de título, né, dessa magnitude com o Bahia. Mas a oportunidade e a chance é real por alguns fatores. Fator 1. Como dizem no futebol, o time deu liga e várias peças que foram contratadas no início da temporada estão na sua melhor forma, como é o caso de Everton Ribeiro, Jean Lucas e Arias, colombiano que foi convocado recentemente para defender a seleção do seu país. Fator 2. O time tem até o momento pontuação equivalente a times que brigaram até o final pelo título do Campeonato Brasileiro em outras edições. E para finalizar, no segundo turno, o time vai enfrentar a maioria dos times que nesse momento brigam pela parte de cima da tabela na sua casa, na Fonte Nova, local onde está invicto na temporada. O técnico Rogério Ceni já deu a entender que é possível sim o Bahia brigar até o final pelo título, porém, já falou que o elenco é curto e também, né, já expressou aí que os investidores, assim como no caso do Girona, não pretendem nessa próxima janela de contratações investir mais nesse elenco. Sendo assim, o Bahia iria, né, com esse time que temos hoje até o final do campeonato, contrariando o próprio técnico e alguns analistas que dizem que o Bahia precisa de pelo menos 3 a 4 reforços para encorpar e poder dar opções e fôlego ao técnico Rogério Ceni até o final para disputar com grandes clubes como Flamengo e Palmeiras. Será que o roteiro da temporada de 2024 do Bahia será o mesmo do Girona? Se sim, para muitos já é motivo de muita comemoração e, sem dúvidas, um grande feito do City Futebol Group, visto que é apenas o segundo ano de operação dele no futebol brasileiro e já está disputando aí, né, de igual para igual com times que já vêm tendo um trabalho longevo, como é o caso do Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Internacional e outras equipes que sempre figuram ali, né, no G4 do Campeonato Brasileiro. Mas tem muitos ainda que acham que essa é a grande oportunidade que o Bahia tem, né, de poder conquistar um título de relevância, quem sabe a terceira estrela na sua camisa. E você, o que é que acha? Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. Sua participação nesse vídeo será fundamental para a gente ampliar esse debate. Cuida aí. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e também deixe o like para ajudar, né, a impulsionar esse conteúdo para mais pessoas. Muito obrigado a todos. Me chamo Bruno Queiroz e aqui é Futebol Todos os Dias. Valeu!